Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseado neste livro de 151 reflexões sobre educação de filhos de David e Carol Sumer. E antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir para você entrar nas nossas redes sociais, entrar lá no YouTube, você se inscrever, ativar as notificações, colocando ali o sininho e também compartilhar, comentar, falar com a gente aí como que você está recebendo esse conteúdo que nós temos gerado para você. Lembrando que toda sexta-feira tem o conteúdo aqui dos devocionais, eu e a Bianca, e às segundas você vai ter as manhãs de segunda. É um devocional poderoso que a Bianca faz para você aqui, tá bom? Esse é o 9º episódio. No capítulo 9, o autor traz como título Amor ao Próximo, e o versículo em Levítico 19, 18b, que diz assim: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então aqui o autor fala sobre amor ao próximo, e este amor ao próximo ele vai distinguir o seguidor de Jesus, o cristão, do não cristão. Porque quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala de Deus, né? Então estamos como cristãos, o primeiro mandamento é amar ao próximo. Amar ao próximo foi o mandamento deixado por Jesus, quando Jesus, interpelado por um jovem rico, e o jovem lhe pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele assim: você cumpre os mandamentos? Ele orgulhosamente ele disse: eu cumpro todos desde a minha tenridade. E Jesus disse: então esquece tudo que tu aprendeu, pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e me segue. Ou seja, ama ao teu próximo. E a Bíblia fala que ele se entristeceu e se afastou e não seguiu a Jesus. Então o amor dele, na verdade, estava nas coisas e não nas pessoas. E Jesus veio ensinar ao contrário. Jesus veio pegar todo aquele compêndio de leis, aquele compêndio, né, de mandamentos, e deixou um só: ama o teu próximo como a ti mesmo. É muito mais complexo do que você pensa isso. E quando a gente estava conversando sobre esse devocional, né, o que veio na cabeça do moço foi o amor próprio. Né? Então lá fui eu ver o que nós achávamos assim na Bíblia sobre o amor próprio. E na verdade, com este versículo que a gente acabou de ler, a Bíblia ela subentende, né, que amar ao próximo como a ti mesmo, que a gente já se ama. Né? Então subentende-se isso, então não tem nada relacionado a isso. Então, mas não significa, né, que nós temos que nos enxergar como algo sem valor. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu entendo que quando a gente fala de amor próprio, a gente fala de identidade. Isso mesmo. E a questão que eu levantei ali com relação ao amor próprio é que como que você pode amar o seu próximo se você não se ama? Né? Como que eu posso amar alguém? Porque o mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E se essa pessoa não se ama? E se essa pessoa não se sente importante, não reconheceu ainda a sua identidade em Cristo, não sabe que ela é um filho amado de Deus? Então, como que ela pode expressar amor ao próximo, sendo que ela ainda não tem amor por ela mesma? Isso, mas é isso exatamente que o autor fala. Né? A gente só consegue amar ao próximo quando a gente tem Cristo nas nossas vidas. Porque Cristo é amor. É amor. Então, uma pessoa que não conhece o Senhor, geralmente ela também não consegue amar ao próximo com essa concepção altruísta. Né? E o amor ali ao próximo, ele caminha, aliás, o amor a si mesmo, né? Ele caminha numa linha muito tênue, muito próximo ao egoísmo, ao egocentrismo. E aí você precisa diferenciar. Eu e a Bianca, a gente sempre fala pro Noah e pra Zoe, a gente traz isso para eles, né? O amor, amar a si mesmo e também amar ao próximo, mas principalmente eles descobrirem quem eles são. Todos os dias a Bianca, antes do Noah ir para a escola, ela faz uma declaração com a Bianca: você é com o Noah: você é um filho amado de Deus, você é amado pelo papai e pela mãe, você é escolhido para vencer,
uma série de declarações que ela faz ali com Noa, ou seja, estabelecendo no coração dele, já com 5 anos de idade, isso que a gente já faz um pouquinho antes, a identidade dele em Cristo, quem ele é, né? Para quando ele saber quem ele é, quando ele se amar e chegar no momento que ele precisar expressar esse amor ao próximo, ele saber fazê-lo. Eu estava vendo até uma ministração, um trechinho, na verdade, passou do Rios da Fernanda Tanuri, e ela estava falando... Helena, oh meu Deus. Helena Tanuri. Fernanda Tanuri é uma jurista. A Helena Tanuri, ela estava falando, né, no que não tem essa do meu corpo, minhas regras. Né? O nosso corpo pertence a Deus, as regras são de Deus, nós somos de Deus. Então ele... templo e morada do Espírito Santo. Então ele que vai dizer quem nós somos. Então não tem essa de meu corpo, minhas regras, né? Mas voltando aqui na visão equilibrada de que nós somos, então a partir do momento que nós somos criados à imagem de Deus, este fato por si só já nos dá valor. Então, a gente não pode pensar que somos pessoas sem valor. Porque para Deus, nós somos filhos. E temos que ter isso muito claro em mente com relação à criatura, né? No ato da criação, né? Tu vai falar uma coisa, já tá na frente. A pessoa faz um esboço do negócio. Fala então. Não, amor, mas é o próximo tópico. Então, a visão bíblica equilibrada de quem nós somos. Já vai lendo aqui, amor, que tu já vai sabendo, tá? Então, nós somos uma criação única de Deus, né? Nós somos seres humanos, mas cada um diferente do outro. Individual, né? Com um DNA diferente, nossa digital, cada um é diferente do outro. Então, isso já nos distingue, né? Já nos traz o nosso valor ali, de sermos únicos para Deus, da criação. Daí pode falar, amor, o que tu ia falar da criação? Então, na criação, quando Deus decide criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, não tem como você se olhar no espelho e achar que você não tem valor e você não conseguir se amar como você é, porque Deus disse, façamos o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, você é imagem e semelhança de Deus, além de um filho amado, além de alguém escolhido pelo Senhor, você é imagem e semelhança do teu Criador. E mais uma, ele fala assim, amada por Deus, apesar do nosso pecado. Eita, aí Então isso a gente já vê ali o nosso valor, né? O nosso valor para Deus foi tão grande, João 3,16. Que Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Nós, como pais e mães, né, às vezes eu fico pensando até, né, nisso. Deus deu o seu único filho. Deus abriu mão, né? Para morrer por nós, né? Então, hoje a gente estava até assistindo um filminho com eles, né, Leão de Judá. E tava sobre os animaizinhos ali, daí o jumentinho que leva Jesus, as todos pessoas os animais usando. na história de Cristo. É um filme até interessante porque ele conta a história de Cristo pela perspectiva dos animais. Né? No caso, o cordeiro, que seria sacrificado, e que Cristo se tornou o sacrifício, ou seja, substituiu o cordeiro, ao jumentinho que carregou a Cristo. Né, todos esses animais, os animais da manjedoura. Então, é muito interessante você procurar e assistir com seu filho, com a sua filha. É muito legal. Leão de Judá é o nome, né? E toda vez que a gente assiste algum desenho, né, ou fala sobre isso, a gente lê, porque a Zoe ama essa parte da Bíblia, né? Mamãe, quero quando Jesus morreu. Tá, vamos ler aqui, então, quando Jesus morreu, né? E ressuscitou, ela fala, né? Então, é uma parte que ela gosta muito, a gente está sempre recapitulando. E toda vez que eu vou ler para ele, seja na Bíblia normal, seja a gente vendo, né, uma história, seja da Bíblia ilustrada, eu sempre choro, né? Eu sempre me emociono e eles ficam assim, né? Daí eu já começo meio que pregar, né? Tipo, tava ali no desenho, ele assim, mamãe, eu disse, filho, agora o véu se rasgou, porque no desenho aparece bem o véu se rasgando, e foi um dos desenhos que eu mais vi isso, essa interpretação, né? Do lado do sacerdote indo sacrificar o cordeiro e não sacrificou, porque o véu se rasgou. O acesso ao Santo dos Santos, né?
Então, é muito emocionante essa parte. Então, só do fato da gente pensar, então, quando você estiver desanimado aí, pense que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer lá na cruz por nós. Então, nós somos amados por Deus. Hoje o texto, ele traz quase que para nós, né? Para nós como pais, nós reconhecermos a nossa identidade como filhos de Deus, como criaturas feitas por Ele, a imagem e semelhança dEle, e para assim, a partir do momento em que nós reconhecermos isso, a gente poder amar o nosso próximo. E o nosso próximo muitas vezes são os nossos filhos, né? São os nossos filhos. E a gente não entende às vezes. Eu depois que o Noah e a Zoe nasceram, eu passei a ter uma maior compreensão do amor de Deus. E aqui, quando você fala nesse tópico aqui, a gente cresce numa ideia de que Deus nos ama a partir dos nossos acertos. Né? Há um balanço entre acertos e erros, e isso equilibra o amor, dosa o amor de Deus para conosco. E isso é uma ideia equivocada, isso não existe. A partir do momento Totalmente. eu muitas vezes entrava em conflito com isso por causa dos meus erros, e eu ficava assim, meu Deus, será que tu me amas? E eu lembro até hoje, um dia eu com o Noah bem bebê, deitado, até escrevi no Instagram um post sobre isso. Eu com ele deitado aqui no meu peito, e aí eu entendi, sabe? Eu passei a entender, assim, a ter uma visão mais ampla. E conforme o Noah está crescendo, eu estou compreendendo, tendo uma visão do amor de Deus, né? Do porquê que Ele nos ama, qual a amplitude desse amor. Porque não há nada que o Noah faça para que eu deixe de amar Ele. Quantos erros ele já cometeu, quantas desobediências ele já fez. E o meu amor por ele é pleno, é ilimitado. E assim é o amor de Deus por nós. Você hoje que pode estar assistindo esse vídeo, está acompanhando, ouvindo aí esse podcast, a mensagem é para você hoje, né? Hoje não é para os filhos, a mensagem é para você. Quem sabe você está aí se sentindo, sabe, a bolacha do fundo do pacote, todo quebrado, que ninguém te ama, todos te esqueceram. E quem sabe você se pergunta às vezes como que você pode amar, né, o seu filho, por que você não ama, ou você acha que não ama, né? Por que você não consegue estabelecer uma conexão com seu filho, com a sua filha? É porque você ainda não está pleno na sua identidade como filho de Deus. Você ainda não experimentou esse isso. Amor. Você não experimentou, você não ou quem sabe você experimentou, mas você está como o irmão mais velho do filho pródigo. Você não sabe quem você é, você não sabe do que você é herdeiro. Então, para você mover adiante esse amor, para você expressar esse amor, transferir esse amor para o seu filho, você precisa, em primeiro lugar, se amar e reconhecer que você é um filho amado de Deus. E até na relação, né, no próprio casamento, né, quando a gente começa a conviver e vem o casamento, a gente descobre que um relacionamento é mais sobre dar do que receber. Né? Então, o seu objetivo dentro do relacionamento é fazer o outro feliz. Né? Isso não vamos dizer, se dar mais, né? E realmente você dar, não esperar nada em troca. Mas se um casamento é equilibrado e é tudo do jeitinho que é para ser, é assim, os dois vão dar. Você vai me fazer feliz, né? Você vai querer de todas as formas me fazer feliz, e eu também. Eu, como mulher, vou cumprir com as minhas obrigações, sempre pensando que eu vou dar mais, né? Dar o meu melhor para nossa casa, para nossa família, como esposa. E o moço é a mesma coisa. A partir do momento que ele sai de casa, ele é o provedor, ele está cumprindo com todos os afazeres dele como provedor, né, como pai, como cabeça da casa, e eu vou estar em casa também cumprindo o meu papel, eu vou estar me doando para aquilo ali, sem talvez receber nada em troca, né? Porque a gente não faz
querendo elogios por causa daquilo que é sua obrigação. E aí que tá o verdadeiro segredo do amor, né? Quando você ama, você primeiro não espera nada em troca, né? Você não espera nada em troca. E fazer a outra pessoa feliz, né? É o que te faz feliz. São coisas simples. A Bianca gosta muito de sushi. Bianca é apaixonada por sushi. E esses dias eu tava no mercado e aí comprando... Lindo, né? comprando algumas coisas, uma lista que ela tinha me passado. E aí, quando eu cheguei na gôndola que tinha o sushi, na hora, sabe? Aquilo assim, a Bianca gosta, levar isso aqui, ela vai ficar feliz, vai gostar, vai ficar feliz. E aquilo ali me fez feliz, sabe? Então, são pequenos atos, são pequenas atitudes. E a essência é essa, é você amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, você entender esse amor que você tem e você ficar feliz em fazer o outro feliz, em servir, né, o outro. A gente sempre fala aqui das 5 linguagens do amor, né? E como isso é importante. Né? Eu vejo que o Mozo, a linguagem do amor dele, de dar o amor dele, é sempre presenteando de alguma forma. Ele gosta, assim, de presentear. E às vezes ele me presenteia e eu fico assim, né? Ai, amor, obrigada. Porque não é a minha primeira linguagem do amor. Eu gosto de ganhar presente, quem não gosta, né? Mas eu gosto mais é de ter tempo de qualidade, de ter olho no olho, de a gente conversar, da gente sair para fazer alguma coisa, de ele doar o tempo dele, que é escasso, né? Para mim. Então essa é a minha primeira linguagem do amor. Então o presente mesmo tá lá por... Tipo assim, se ele no meu aniversário, ele me der um cartão e fizer uma declaração, se acabar todo, sair para jantar comigo, não precisa de presente, realmente, assim. Mas ele gosta de dar. Então, eu tenho me policiado para quando o Mozo me dá alguma coisa, eu ser super grata, assim. Porque, por um lado, às vezes a gente acha que não merece tanto, né? Tipo, meu celular quebrou. Não teve jeito. Porque eu queria que funcionasse de qualquer jeito. Amor, mesmo quebrado, eu não quero gastar com o celular. Ele, não, amor, tu precisa, tarará, foi lá dar um jeito. Comprou, né, o celular e acessível aqui também. Só que eu, assim, eu prefiro que ele compre para ele do que para mim. Né? Eu tenho uma dificuldade, assim, de ganhar presentes, ainda mais quando os presentes são, assim, meio caros. Então, eu tenho procurado trabalhar isso em mim. Mas ele também precisa de me conhecer dessa forma, né? Eu creio que o Mozo é mais palavras de afirmação. Né, amor? Ou tu nem sabe o que é? O teu. A tua linguagem. Sei lá. É todas juntas, assim. Todos juntos, reunidos, misturados. Não, mas eu acho que o Mozo primeiro é mais palavras de afirmação, toque físico, né? O homem geralmente é mais toque físico, a presença, né? O namorar, vamos dizer assim. Né, amor? Então tá bom. Então, a visão bíblica equilibrada de quem nós somos, né? A criação única de Deus, amada por Deus apesar dos nossos pecados e redimida por Cristo. Então, a partir do momento que você começa a entender o amor de Deus, foi o que o Mozo acabou de falar, começa a amar aos outros, assim como Deus nos ama. Então, nós amamos aos outros com base no amor de Deus por nós, através de Cristo. Porque a partir do momento, você falou um negócio importante, que é você amar as pessoas baseado no amor que Deus tem por você. A partir do momento que você compreende que Deus te ama, independente dos teus erros e das tuas falhas, você passa a amar pessoas independente dos erros e das pessoas falhas. Imperfeitas. Cara, né? Isso é tão difícil. Sabe, tem pessoas, eu sei, que dá vontade de brincar de roxinho, né? Segurando o pescoço, assim, ó. E às vezes até o próprio filho. Ele te deixa tão nervoso. Às vezes chega assim, ó, cara, mas eu não falei pra você. Papai não falou isso pra você. Olha aí o que aconteceu, você desobedeceu o papai, você desobedeceu a mãe. E pior que é batata, cara, né? É incrível. É eles fazerem algo que eu e a Bianca falamos pra não fazer, dá errado, né? Aí eles ficam com os olhos desse tamanho, assim, ó. Aí eu digo, você tá vendo?
Você desobedeceu? Daí me dá até vontade de rir, tipo assim, eu não consigo, né? Tem hora que a gente quer ficar sério, eu digo, gente, eu não posso estar vendo isso. Eu não posso, eu não acredito. Eu fico imaginando Deus, né? Porque também faz essas orientações pra gente, a gente também não segue, né? Tem um meme na internet que é muito engraçado, que é uma ovelha que ela tá caída com as duas patinhas da frente e a cabeça num buraco. Aí vem uma pessoa, o pastor, e tira ela de dentro do buraco. Ela, pra fugir daquela pessoa que tirou ela dentro do buraco, ela corre um pouquinho mais na frente e se enfia. É verdade. Assim é Deus. Uma vala, né? Assim é Deus vendo o O homem libertou ela. O homem. Assim, ó, ele morre numa cruz. Eu tô lembrando da né? ovelha, moço. Ele faz de tudo por nós e nós, às vezes, preferimos pular na... Eu vou ser obrigada a compartilhar o vídeo. É porque, gente, ela sai assim tão feliz, galopando, né? Tipo... fugindo do cara, não, mas né? assim, ela sai feliz, né? Saltitante. E se enfia no buraco. E outra fala. Daí vão lá, tiro de novo, digo, capaz vai cair. Outra fala, ser o ser humano, né? A gente tá toda hora... Deus... com pedrinhas de tropeço. Deus fazendo... Então, é muito semelhante a relação sua com Deus, a relação que você desenvolve com Deus, a relação que você tem com seus filhos. Você tá vendo como é muito parecido? Não é apenas um clichê que Deus é pai, que Deus busca se relacionar com a gente numa relação de filhos amados. É muito próximo, é muito similar. Nós nunca deixaremos de amar um filho pelos seus erros, né? Assim como Deus nunca deixará de nos amar por causa dos nossos erros. Então, a partir do momento que compreendermos esse amor, a partir do momento que entendermos que o amor de Deus é pleno, o amor de Deus é pleno, nós também conseguiremos amar de maneira plena o nosso próximo. Nós conseguiremos amar os nossos filhos de maneira plena. Porque o amor de Deus, como eu falei, né? Ele é altruísta e incondicional. Enquanto o amor do mundo, ele é egoísta. Eu estava, algum tempo atrás, conversando com um amigo e ele olhando assim pro nosso casamento, né? Que a gente já tá tanto tempo junto e a gente começou a namorar tão novo. Ele assim, Bianca, é bom assim vocês... porque vocês começaram juntos, construíram esse amor juntos e, tipo assim, não tendo nada e foram construindo tudo juntos, né? Porque vocês casaram muito novos. Agora, a partir do momento que a gente começa a ter a nossa independência, começa a adquirir coisas, fica tão mais difícil a gente ter um relacionamento, porque tu vai, tipo assim, tu já tem a tua casa, daí tu vai botar alguém dentro da tua casa e daí se não der certo... é aquela linha que eu falei, né? Isso. No começo. Quando você... daí se não der certo ainda vai levar metade da minha casa? Quando você sai do amor, do amor próprio, você já começa a beirar o egoísmo, né? E daí os casamentos estão assim hoje em dia, né? Pessoas tendo coisas, e essas são as minhas coisas, aquelas são as suas coisas. Esse é o meu dinheiro, aquela é a sua conta, né? Você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você compra as roupas das crianças, eu pago a escola. Né? Não estou dizendo que cada um faz a sua organização financeira. Dependendo do né? casal fazendo isso, tudo bem, não tem problema, né? Ao meu ver. Só que o problema é estar em não comunicar. Né? Não comunicar, não sentar se o casal acha justo e ter realmente aquela pontinha de egoísmo. Né? Porque, como a gente falou, todo relacionamento, a partir do momento que tiver amor, é sobre dar. Então, você vai ser pleno. Né? Você vai estar na tua casa, você vai ser totalmente aberto e tranquilo com as suas coisas. Ontem eu estava até ouvindo uma aula, estou fazendo um curso sobre o Ministério Infantil, e a Jaque Hayashi estava falando sobre a gente ter um ministério, uma igreja, que a gente se sinta como família. A nossa igreja, né, ela não deve ser uma fábrica, ela não deve ser uma indústria, ela tem que ser uma família. E como é que nós somos em família? Nós não temos filtro. Em família, nós somos quem nós somos. Quando a gente sai, às vezes, da porta de casa para a rua, é que a gente coloca máscaras.
E assim que deve ser a nossa igreja, ela explicando sobre isso. E eu comecei realmente a refletir, né? Em casa a gente é realmente o que a gente é pleno, a gente faz piada, e que quando chega fora às vezes a gente se cuida, né? Ai, não vou falar isso que talvez a pessoa possa interpretar de outro jeito. E hoje, realmente com a internet, às vezes a gente quer falar alguma coisa, nem fala, já com receio do que possa gerar. A internet hoje é perigoso, né? Você manifestar uma opinião, você falar algo, porque o problema não está em como você fala, está em como as pessoas entendem. Agora, há uma frase, eu não me recordo agora quem é o autor, mas ele fala assim, ó, que o segredo para você ser infeliz é você tentar agradar a todos. Né? Ele fala isso. Então, é aquela coisa de você viver condicionado à opinião dos outros. Né? Você esquece de você mesmo, você acha que você se preocupando com a opinião dos outros, você está amando os outros, né? O próximo, quando na verdade não é. Você não está nem se amando. Não. É porque você está dizendo que o que você acha, o que você pensa não importa. O que importa é o que as pessoas pensam de você. E a rede social evidencia muito isso, porque ela traz o vício dos likes, né? Você cria, quanto mais seguidores, quanto mais likes. Então, existem hoje pessoas especializadas em estudos de perfis, elas estudam os perfis, elas estudam um meio que você vai atingir através da sua rede social, e aí a pessoa vai se moldando para atingir aquele nicho lá. E aí muitas vezes a pessoa não é nem aquilo. Nós estamos vendo direto aí pessoas abrindo mão, influencers gigantes, com redes sociais gigantes, abrindo mão, parando, dizendo, não, eu preciso parar. Porque não são eles mesmos, né? Porque eles já não se reconhecem mais. Não. A identidade deles já foi atingida. Tem uma muito famosa no Brasil, eu lembro que era acho que era bem jovem, a Kéfera, acho que esse era o nome dela. Foi uma das primeiras lá. Era famosíssima, chegou um dia que ela parou, sabe, com rede social, ela cansou, e assim como ela, vários, sabe, esses dias agora, até tem uma aqui nos Estados Unidos que postou um vídeo chorando, porque as pessoas são muito brutas na rede social, né, e ela não estava mais suportando aquilo ali. Então, aí que está o problema. Você, antes de entrar numa rede social, antes de você se expor, você precisa estar ciente do que vem, né? E antes da gente começar esse projeto aqui, foi quase um ano, já tinha todo o equipamento, já vinha falando com a Bianca, mas foi algo que a gente foi criando o formato para poder desenvolver isso daqui, porque o que acontece? Você entra naquele ciclo de querer agradar os outros. E aí quando você tenta agradar os outros, você se perde em você mesmo, né? E o amor começa com você se entendendo como um filho amado de Deus, entendendo qual é a sua relação com Deus, e a partir dali você tem condição de transferir o amor ao seu próximo. Eu entendo como o amor ao próximo, você tem que sempre observar, como o Mozo falou, é difícil, mas a gente está aqui para amar pessoas imperfeitas. Isso aí. Né? A gente está aqui nesse mundo, assim como quando a outra pessoa comete um erro, não é julgar que vai adiantar. Né? A gente tem que ir lá, bom samaritano, pegar na mão, erguer, ajudar com o que às vezes a gente tem ou não tem, né? E muitas vezes até é um ouvido, um colo, um ombro, e para continuar ajudando aquela pessoa. E quem somos nós para julgar? Deus está aí para... Deus nos amou de maneira incondicional. Ele nos ama de maneira incondicional. Então, o amor, então, como a gente falou, ele não existe separado de Deus, porque Deus é amor. Deus é a expressão do amor, né? Então, as Escrituras, elas não nos ordenam para amarmos a nós mesmos, porque ela pressupõe que isso aconteça. Mas o que a gente tem que, só resumindo, né? O que a gente tem que ver aí é a nossa identidade em Cristo. Sempre observar, e nós como pais, sempre intensificar na vida dos nossos filhos a identidade deles. Gente, por favor,
Hoje qualquer desenho que você coloca, às vezes eu quero botar no Netflix, assim, o Noah tá naquela fase de os animais carnívoros, herbívoros, né? Então, qualquer coisinha às vezes que você coloca, ele já vem com um negócio de evolução. Ah, porque o animal era assim e depois ele evoluiu. Eu digo, não teve nada de evolução, tá, meu filho? E daí o Noah, é engraçado que ele já questiona isso. Porque né? Ele já entende, ensinado, né? Mas não foi Deus que criou tudo, mamãe? Não Deus... E às vezes ele fica, mamãe, Deus criou o carro? Ele já sabe a resposta, né? Mas ele fica toda hora me perguntando alguma coisa assim. Deus criou a máquina de lavar? Deus criou, né? Porque eu digo, não, filho, Deus deu inteligência ao homem, né, e deu a matéria-prima aí na natureza para que a gente, como seres racionais e inteligentes, né, com sabedoria e conhecimento, pudesse ter o carro, ter a máquina de lavar roupa, né, de lavar louça. Então aí a gente já vai identificando. E ele, quando começa a falar alguma coisa, tanto que ele ainda não tem concepção dessa, né, do macaco e tal, eu já estou começando a estudar, porque daqui a pouco vai começar a vir Darwin bate na tua porta. As preocupações quanto a isso, né? Então, geralmente, uma pessoa que não é regenerada por Jesus se ama mais. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Eu entendo, assim, que nós hoje vivemos um mundo mais egoísta do que pessoas tentando se amar, né? Às vezes tem pessoas, claro, hoje em dia, muitas com essas crises de identidade, né? Que não se reconhecem, a falta de paternidade. Mas, assim, vivemos hoje realmente num mundo mais egoísta. Todo mundo tempo é dinheiro, né? Todo mundo se planejando, eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero criar meus filhos assim. Como a gente já falou até em episódios anteriores, a gente às vezes pensa em criar filhos, né? Enchê-los de atividades extracurriculares. E é isso aí, meu filho, porque tu vai ser top, o teu futuro vai ser lindo. Não que não tenha que ser, né? Se a gente puder colocar aí, né? Fazer um terreno sólido para que eles possam só ir subindo as escadinhas, melhor ainda. Mas não podemos nos esquecer da base. Não podemos nos esquecer do coração. Se a gente cuidar do coração, eles serão muito mais bem-sucedidos. Porque se eles forem né, bem emocionalmente, espiritualmente, com eles mesmos, nada vai atingir eles. E eles tendo esse entendimento, essa base do amor ao próximo, que tudo que eles tiverem, que tudo que Deus proporcionar e der a eles, há um propósito. Há um propósito de servir a alguém com aquilo. Né? Que eles não sigam uma carreira, que nossos filhos não sigam uma carreira, que você não coloque no coração do seu filho, você vai ser isso, você vai ser um profissional nessa área aqui, porque é para você ter dinheiro, Não, filho, você vai ser um profissional nessa área aqui, porque nessa área aqui você vai servir pessoas. E quando você servir pessoas nessa área aqui, Deus vai cuidar de você. E quando porque você quando você prosperar, buscar né? primeiro o reino, né, trazer isso, você buscar primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas vai ser acrescentada para você. E quando Deus nos prospera financeiramente, né, Ele está nos prosperando para realmente servir pessoas com o nosso dinheiro, né? Mostrar para os nossos filhos, a gente já falou sobre isso, mas no dar, que é melhor dar do que receber, né? Em olhar as roupinhas, olhar os brinquedos. Então, isso desde pequeno já implantar neles, né? Às vezes a gente doa para uma amiguinha da Zoe algumas roupinhas dela e quando a menininha chega, que tá com alguma roupinha que era dela, já chega, ai mamãe, que legal, né? Olha ela com a minha roupinha que era minha. Então, não era, ela, né, com criança, fala assim de tão natural. E a menininha toda feliz também, porque ganhou a roupinha que era da Zoe. E assim, ela brilha os olhinhos ao ver que a amiguinha dela tá usando. Tá né? servindo para alguém. Tá servindo para alguém. Para ela não serve mais porque ela cresceu, mas está servindo outra pessoa. Então, quando eu vejo isso, eu digo, nossa, que lindo. Agora o Noah tá operadinho em casa, né? Então ela tem sido a enfermeira. Então eu botei a medicação dele, eu botei os times aqui no celular, e daí quando toca ela já levanta.
é o remédio do Noah. E não sei o quê. Qual é, mamãe? Daí eu botei na geladeira, assim, os horários com o remédio, qual que tinha. Daí ela gosta de ir lá, anotar. Então ela gosta de servir. Ela ama. Eu te amo, maninho. E dá um remedinho pra ele, ele toma. Obrigada, Zoe. Obrigada, Noah. Mamãe, ele acabou. A questão do amor é algo assim, do servir, do amor é algo tão claro na vida dos nossos filhos que esses tempos atrás o Noah deu uma inflamação de ouvido e começou a dar febre e deu ao mesmo tempo uma de garganta na Zoe. Era o mesmo vírus, bactéria, sei lá o que era. E tem uma cena que até tu tirou uma foto e ficou muito gravado em mim. Nós fomos com os dois para o hospital. Então nós estávamos com os dois no hospital, os dois com febre. E aí tem um momento que a Zoe tá deitada assim, a Zoe pede água e o Noah levanta, mesmo doentinho, né? Ele pega a água, aí ele segura a garrafinha assim, com o canudinho e dá pra ela tomando assim. Eu disse, cara, tá dando certo. Sabe, eles estão captando a essência. Eles levantam um pra servir o outro, né? Hoje a Zoe pediu um negócio pro Noah e ele pegou e jogou. Assim, ele tava meio longe, mas não foi assim nem... Eu vi, a minha aliança tá caindo, gente. Não foi nem de propósito. Daí ela... mano, era pra dar na minha mão. Ele, desculpa. Daí ele saiu de onde ele tava, pegou o negocinho, eu digo, filho, não pode andar, né? Não se levanta, não se mexe, não sei o quê. Mas ele foi porque ele viu que ele fez errado, né? Ele quis jogar, não por nada, mas é porque ele tá debilitado, né? Ele tinha que ficar sentado. E não deu certo, mas mesmo assim ele deu um jeito de ir lá pegar pra entregar na mão dela. Então, assim, são pequenos atos, né? E a criança, gente, lembrando que a gente está sempre batendo nessa tecla, né? A criança vê o nosso exemplo dentro de casa, né? Se a gente se trata de uma maneira hostil, de uma maneira ruim, elas vão fazer isso com eles, né? Mas aqui em casa, graças a Deus, a gente preza muito por isso, de fazer, de servir realmente, né? De pegar... Filho, levanta, pega, vamos lá. Alguém tá precisando de alguma coisa, vai lá e pega. A Zoe tem muito, né? A Zoe tem bem mais que o Noah. Sim. O Noah ajuda, o Noah faz, mas a Zoe Não, mas se a gente pedir pra ele, não, né? Ele faz, sim, mas a Zoe é mais natural, assim, é dela. Ela quer levar, ela quer pegar, ela quer fazer. E a gente tá instruindo e aprimorando isso neles, né? Por quê? Porque entendemos em nós a nossa condição de filhos amados, compreendemos o que é o amor de Deus por nós, o que significa ser um filho amado por Deus. E a partir do momento que eu e a Bianca compreendemos isso, a gente passou a transferir isso para os nossos filhos através do amor, né? Do amor ao próximo, sendo nossos filhos os primeiros a receber esse amor, os primeiros destinatários desse amor. Porque eu fico pensando, né? Tão triste aquela pessoa que só recebe. Não é triste? Assim, às vezes a gente vê até mesmo uma criança. Hoje em dia a gente tem muitas crianças assim, infelizmente. Mas crianças que os pais dão, né? Dão amor, dão um brinquedo, dão tudo, que as crianças até não sabem se comportar quando, né? Ou traz aquela birra quando não recebe o que querem, né? Ou não consegue se comportar com alguém estranho, ou não sabem ser educados, e tudo começa aí, né? Que são pessoas que só sabem receber. Elas não dão nada. Elas não dão, às vezes, nem o próprio amor para os pais. Porque hoje a gente vive num mundo, hoje aqui na América, né? Vamos falar aqui do mundo que a gente conhece um pouquinho. Nós estamos vivendo uma era, uma geração de filhos com pais vivos, órfãos de pais vivos, né? Pais e mães. Porque são pais que trabalham muito, chegam tarde, a criança tem uma carga horária na escola bem puxada, né? Que vai de manhã e só volta no fim da tarde. Então, a criança passa, como a gente conversou esses dias, né, amor? A carga horária da criança é praticamente de um adulto trabalhador, né? Porque ela fica o dia todo fora de casa. Então, são o quê? 2, 3 horinhas que os pais conversam com as crianças, às vezes, em casa. Então, se não tiver pelo menos esse tempo de qualidade, eles vivem em casa como estranhos. E eles já compreendem, eles já entendem. O Noah, com 5 anos, hoje eu conversando com ele, hoje a gente está gravando numa sexta-feira,
E eu disse pra ele, filho, amanhã o papai vai trabalhar, o papai vai só resolver um negócio amanhã de manhã. Aí ele fez cara de choro, disse, não, mas amanhã é rapidinho. Né? Porque como aqui o inverno, aqui nos Estados Unidos, aqui no norte, 3 horas já tá escuro. Já tá escurecendo, 3h30, 4 horas já tá de noite. Aí ele disse assim, mas então você vai chegar de noite, amanhã era dia de família, que é final de semana, nosso dia de família. Aí eu tive que dizer, não, filho, o papai vai sair mais cedo, o papai só vai lá, vai checar, vai ver como é que estão as coisas e já vai voltar para casa. E ele esboçou um sorriso. Então eles já compreendem, os filhos já compreendem essa ausência. Né? E eles ficam, mesmo, desculpa, amor. Não, pode falar. Eles mesmo pequenos, né, com uma tenridade, mas eles têm a concepção do dia de família, né, que é o dia de ficar em casa, e eles ficam junto, contando, né, eu acho tão lindo, espero que continue sempre assim, né, porque eles ficam contando os dias para ter o dia de família. Então, e para eles, assim, o fato de a gente estar junto com atenção, né, agora o Noah tá mais assim em casa, então ele fica, mamãe, eu quero você. E esse eu quero você dele é só realmente pra eu estar do lado dele. Não é fazer nada. Ele fez isso comigo hoje, ele disse, papai, eu quero você. Aí eu tá, mano, o que você quer? Você. Aí eu sentei do lado dele, ele só pegou, abraçou meu braço, assim, ficou, é aquilo ali. E ele quer aquilo ali. O Noah, ele precisa, né? Ele tem essa necessidade do contato físico, desse olho no olho, né? A mais, assim, é da personalidade dele. Então, a gente tem que suprir isso nele. Então, a vontade que dá quando ele diz, mamãe, quero você, eu abandonar tudo, sair correndo, me jogar lá do lado dele. Às vezes eu não posso, mas eu me policio, eu disse, hoje, filho, vamos fazer isso, aquilo, terminando aqui, eu já sentei do seu lado. E foi o que eu fiz. E fiquei lá com ele, eu fico conversando, vendo o que ele gosta, o que não gosta. Ali a gente já tem vários papos cabeça, né? Eu já vejo ali da personalidade um pouquinho dele, e ele é muito brincalhão, né, nas coisas. Então, hoje a gente riu um monte de coisa, assim. Hoje a Zoe também, a gente fui dar banho nela, daí eu disse pra ela, filha, agora o teu cabelo tá grande, no inverno, não precisa a gente ficar lavando todo dia, porque não suja. Ela, mamãe, tipo, ela achou o máximo. Fico, filha, porque, né, não precisa. Daí eu tô botando a touquinha, né, que ela disse que é a touquinha da vovó. E daí a touquinha vai aqui no olho, ela gargalhada e não sei o que, eu tiro a touca. E ali a gente fica brincando um pouquinho. Estabelecendo conexões, né? 10 minutinhos que às vezes a gente perde ali um pouquinho antes do banho. Desliga o chuveiro, por favor, pra água não ficar correndo. Mas assim, que a gente não é perder, né? A gente fala perder no modo de dizer, né? Mas nunca é perda de tempo, né? Com os nossos filhos nunca vai ser perda de tempo. É que, lembre-se, nenhum trabalho é mais importante que seu filho. Nenhum trabalho, nada. Por mais que... é que acaba se tornando mecânico. Você acaba entrando numa rotina de chegar, fazer, chegar em casa, já preparar a comida, dar o banho. Cara, sabe? Eu tenho muito isso comigo. Às vezes, quase sempre, né? Eu quero chegar em casa, assim, ó, só sentar e parece que você... Eu particularmente preciso disso para desconectar tudo, assim, ó, todo dia, toda a carga, toda a correria, todas as coisas. Aí eu sento com ele, sento ali e tal, fico, cheiro, brinco um pouquinho e aí sim, né? Porque eles também ficam muito excited quando eu chego, quando né? Chega, ele que não já dá, sai eu e a correndo. Bianca, a gente tenta conversar muitas vezes e deixa porque quando vai começar a conversar, papai, deixa eu te mostrar isso daqui, papai, olha isso daqui, papai, não sei lá, papai. Que eles estão contando as horas e como o moço falou, como agora tá anoitecendo mais cedo, então eles ainda não acostumaram, né? Se é um dia mais nublado mesmo, 3 horas da tarde já tá escuro, né? E hoje, como tava um solzinho, daí 4h30, daí começa a escurecer, daí pronto, daí já fica muito escuro até o almoço chegar, já deu um tempão que tá escuro. Então eles já ficam, meu Deus, já é muito de noite, o papai ainda não chegou, né? Eu tô ensinando agora para eles as horas. E eu digo assim, agora quando aqui tiver tal número, daí o papai tá mais perto do papai chegar. Então assim, eles já vão tendo essa concepção de tempo, né? Para não ficar um pouquinho ansioso. Mas o Noah, desde bebê, assim, era muito engraçado. Ele vivia no chão, porque o Noah nunca gostou de cadeirão, cadeirinha, nem adiantava gastar dinheiro com isso. Vivia no chão.
Então ele escutava o bip do carro, ele já ia correndo para a janela, engatinhando. Escutava, né, outra casa que a gente morava, que era um apartamento, o moço abria a porta lá de baixo, a gente morava em cima, no apartamento de cima, ele ouvia, o bater das escadas, subindo, ele ia engatinhando com tudo para a porta e ficava assim, ele tinha 6 mesinhos. Uhum. Ele Então esperava. essa importância, né? Mas isso foi através do quê? De uma conexão de amor que a gente estabeleceu com ele, né? Tanto eu quanto você. Então, esse é o mandamento de Cristo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas para amar o teu próximo, você precisa reconhecer, você precisa ter ciência desse amor de Deus para você, de que você é um filho amado por Deus. Foi o nosso episódio de número 9, né? Que tem o título Amor Próprio, de 151 do livro de David and Carol. Amor ao Próximo. De David and Carol Sulmerk, do livro 151 Reflexões sobre Educação de Filhos, tá bom? Procura aí na internet que você encontra esse livro. Vale muito a pena, são reflexões curtas que você pode ler, trazer as suas experiências, assim como a gente está fazendo aqui. Tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima.